Olá, eu sou o professor Heber Campos Júnior e eu tenho o privilégio de hoje apresentar a você o programa Fides Reformata, a revista do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Na posição de apresentador hoje, eu tenho a alegria de entrevistar o meu amigo e professor João Paulo Tomás de Aquino. João Paulo, é um prazer agora estar nessa função e poder entrevistar você com respeito a um artigo que você escreveu. É uma alegria estar aqui agora como entrevistado e poder falar sobre uma das produções aí em artigo. É isso aí. Hoje nós vamos falar nesse episódio sobre a diaconia. Para que serve o diácono e como é que o Novo Testamento trabalha isso especificamente no texto de Atos capítulo 6. Então, o título do artigo do professor João Paulo é Atos 6, de 1 a 7. A gênese do ofício diaconal. Você começa o artigo com uma pergunta. Explica pra gente por que começa com uma pergunta. Bem, é curioso porque eu ouvi a minha vida inteira, como eu sou filho de pastor presbiteriano, nasci, entre aspas, na igreja. Eu ouvi a minha vida inteira que Atos 6 fala sobre o ofício diaconal. É o texto que mostra quando o ofício diaconal nasceu. Ouvi isso a minha vida inteira. Só que daí, quando eu começo a estudar mais academicamente, começo a estudar o que os especialistas da área falam, o que os maiores especialistas em Atos dizem, hoje, desde o século XIX até o século XX e XXI, é a minoria que diz que esse texto é a gênese do ofício diaconal. Então, isso causou assim, uma pane na minha cabeça e, na verdade, eu escrevi o artigo para eu resolver uma questão minha, né? Esse texto é ou não é a gênese do ofício diaconal? Então, eu fiz esse trabalho de pesquisa e cheguei à conclusão que sim, esse texto é a gênese do ofício diaconal, sim. Então, hoje, na Academia Teológica do Novo Testamento, eu sou minoria. Eu defendo essa posição tradicional e antiga, eu sou a minoria. Você disse posição tradicional e antiga, então por muito tempo a igreja também, não só a nossa formação geral, mas a igreja cristã defendeu Atos 6 como a gênese do ofício diaconal. Isso mesmo, essa é a posição tradicional desde os primeiros séculos da igreja, época da Reforma, até o século XIX, essa era a interpretação, né? O que alguns chamam de interpretação pré-crítica. Essa era a interpretação tradicional. Aí nós temos a gênese do ofício diaconal. Com o advento da crítica bíblica, né? Essa maneira de olhar o texto bíblico e de querer entender a sua pré-história, de querer entender as fontes do texto bíblico. É com o advento da crítica que começa a se questionar essa posição tradicional. Então, os teólogos mais influenciados por uma leitura crítica das Escrituras, eles discordam, eles veem esse texto e dizem, não tem nada a ver com o diaconato. E o que eles veem no texto, professor João Paulo, que os leva a concluir isso? Quais os argumentos que eles usam? Porque se eles estão vendo aspectos no texto, a gente supõe, que não apontam para isso, isso poderia talvez fraquejar algum irmão despreparado que esteja estudando do jeito que você foi ensinado desde pequeno. Então, que argumentos eles levantam? Isso. Veja, o primeiro argumento é um argumento que não é do texto. É um argumento, como é típico da abordagem do criticismo, né, da abordagem mais liberal das Escrituras. O primeiro argumento tem a ver com a fonte que Lucas usou para escrever esse texto. Quer dizer, alguém tem acesso a essa fonte? Não. Alguém já viu esse documento que Lucas usou? Não. Mas eles pressupõem que Lucas utilizou uma fonte que não tinha nada a ver com o diaconato. Só que daí vem uma coisa interessante, porque mesmo esses estudiosos críticos, eles dizem a fonte de Lucas não tinha nada a ver com o diaconato e, portanto, o evento histórico não tem nada a ver com o diaconato. Mas quando Lucas escreve, já existia o diaconato. Então ele escreve tentando inserir a ideia de diaconato no texto. Então é um absurdo, quer dizer, você inventa uma fonte
E aí você acusa o autor bíblico de não ser justo e de tentar inserir ideias que não estavam presentes na fonte originalmente. Eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo que não são teólogos, estudiosos da crítica bíblica, parece história da carochinha. Mas talvez seria importante você informar a esses nossos ouvintes quais são os pressupostos que levam alguém a imaginar que tem uma fonte que não era sobre diaconato. Você pode explicar um pouquinho disso? A primeira coisa é um pressuposto de que pode haver erros nas escrituras. Então, um crítico, a ideia dessa crítica, né, eu estou me colocando acima das escrituras e vou analisar as escrituras como um objeto de estudo como outro qualquer. Eu vou dissecar, eu vou analisar como se fosse outro objeto qualquer. Outro pressuposto que eles têm é que os autores bíblicos, e de maneira muito especial Lucas, é mais teólogo do que historiador. Então, em vez dele pegar as suas fontes e querer reproduzir com fidedignidade histórica, o que ele estava fazendo era produzir teologia a partir de fontes históricas. Então, para eles, isso é normal. Ele inserir as crenças dele, ele inserir a fé dele, ele impor a fé dele no texto, isso é normal para muitos teólogos daqueles liberais mais antigos e alguns contemporâneos também. Agora, esse primeiro argumento que você utilizou, que você disse que eles utilizam, tem a ver com antes do texto. Isso. Mas o que eles veem no texto que, porventura, auxilia a argumentação deles? Um bom argumento que eles têm é um argumento, é uma verdade. O texto não usa o substantivo diácono. O texto não usa o substantivo diácono. Aliás, não é só liberais e leitores críticos que discordam da gênese do ofício diaconal. Em 2019, o professor Jair Almeida escreveu um artigo na própria Fides Reformata dizendo que ali não é a gênese do ofício diaconal. E o Jair é um homem de Deus, um pastor presbiteriano, sério, bom teólogo, mas ele também discorda. E um dos argumentos é esse: você não tem o substantivo diácono presente ali. Outro argumento é que na história do livro, dois representantes, dois dos diáconos eleitos, dois daqueles que foram escolhidos, a gente tem um pouquinho mais de história deles desenvolvida no livro, que são Estevão e Filipe. E você não os vê atuando como diáconos, mas sim como evangelistas. Sim. Então veja que não são absurdos. Esses dois argumentos são bons argumentos. Sim. Não são argumentos absurdos que estão tentando destruir as escrituras. Não. É você olhar para o texto e realmente sentir falta de algumas coisas no próprio texto. Né? Então é por aí. E tem resposta para esses argumentos? Existe uma maneira de considerá-los de outra forma que não ir contra a ideia de que ali estaria o nascedouro do diaconato? Tem. Embora o substantivo para diácono não apareça no texto grego, o verbo que tem essa mesma raiz, né, o verbo diaconel, ele aparece várias vezes no texto. Tanto aparece para falar dos apóstolos dizendo: nós agora vamos diaconizar a palavra enquanto vocês vão diaconizar as mesas. E essa raiz do diacon, ela aparece várias vezes no texto. Então você não tem o substantivo, mas você tem o verbo. E em relação a Estevão e Filipe, é curioso, porque de qualquer forma eles foram eleitos para servir mesas. Ainda que você discorde de que isso é o diaconato, mas no texto é isso, eles foram eleitos para servir mesas. E você depois os encontra pregando o evangelho, sendo martirizado por causa dessa pregação do evangelho. Depois o Filipe pregando o evangelho de novo, dando testemunho, batizando pessoas. Então, de qualquer jeito, você tem essa aparente contradição no texto, né? De uma pessoa que é eleita para uma coisa e que acaba fazendo outra coisa. Mas eu acho que é só uma aparente contradição.
Porque, na verdade, esses homens, eles foram eleitos porque eles já eram homens cheios do Espírito Santo. Eles já eram homens crentes, eles já eram homens de grande qualidade. Aliás, foi por isso que eles foram eleitos. Era, inclusive, um dos pré-requisitos, não era? Exatamente. Tinham que ser homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Então, eles já foram escolhidos porque eram líderes, porque eram homens para quem as pessoas poderiam olhar e respeitar de maneira especial. Então, basicamente, eles foram transformados em oficiais agora da igreja. E como oficiais da igreja, eles vão servir mesas, cuidar da distribuição do alimento para as viúvas e também continuar a fazer o que eles já faziam, que era dar testemunho, que aliás é uma obrigação de todo crente, não é? Perfeito. Não é uma obrigação só de pastores, nem só de diáconos, nem só de presbíteros, mas todo crente é chamado para fazer o que Estevão e Filipe fazem no texto. Perfeito. Agora, a gente falou um pouco dos que são contrários a enxergar ali o início do diaconato, mas como o artigo é uma defesa de que ali está a Gênese, como é que você resumiria alguns dos argumentos que você colocou lá no artigo para os nossos ouvintes poderem saber se eles também entendem assim? Como é que eles poderiam argumentar a favor do diaconato ter começado ali? Legal. Eu vou até falar uma coisa curiosa, como esse artigo surgiu. Eu fui numa reunião do Supremo Concílio da nossa igreja e houve aquela proposta que sempre aparece de que mulheres pudessem ser elevadas à posição de diaconisas, né? E um dos argumentos que foram apresentados numa das reuniões foi que o diaconato não é um ofício, então que por isso as mulheres poderiam exercê-lo. Na verdade, esse foi o motivo pelo qual eu escrevi esse artigo, para comprovar que o diaconato é um ofício, é um exercimento de autoridade. Então, voltando para o texto, olha só que interessante. Os apóstolos tinham várias funções como apóstolos. Eles oravam, eles pregavam a palavra, eles faziam coisas sobrenaturais e eles cuidavam da distribuição diária. Isso tudo era obrigação apostólica, era parte do ofício apostólico, parte da função apostólica. O que acontece em Atos 6 é que diante de um problema muito grave, muito sério, que poderia rachar a igreja, os apóstolos decidem tirar uma fatia do seu apostolado e a partir dessa fatia do apostolado, que era a fatia de ação social, era a fatia do cuidado com as pessoas necessitadas da igreja, eles pegam essa fatia do apostolado e transformam isso num outro ofício. Isso é grandioso demais. Isso significa que o diaconato é um ofício apostólico. Era uma função que os apóstolos exerciam e que agora eles criam e passam para um outro grupo exercer. Dentro do texto, você vê esse caráter oficial na convocação da reunião. O jeito que o texto fala que a reunião foi convocada, olha só que interessante. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Existiu uma convocação oficial para que então eles se reunissem, por assim dizer, em assembleia, não é? Com edital, por assim dizer, e aí então eles fizeram essa escolha, essa eleição. Outra coisa, esses homens foram empossados com imposição de mãos. Olha, eu gostaria ainda de ter tempo na minha vida para estudar a imposição de mãos, porque esse é um assunto muito interessante. Tem vários artigos escritos sobre imposição de mãos. Qual que é o significado de uma imposição de mãos, né? No mínimo, aqui no texto, é uma transferência de autoridade. Agora, vocês 7 vão exercer a função do cuidado com os necessitados oficialmente, em nome da igreja. Quando vocês fizerem, a igreja está fazendo. Então, essa imposição de mãos por parte dos apóstolos é essa transferência oficial de autoridade. Então, é nítido no texto que você tem oficialato, que você tem homens que se tornaram representantes oficiais, tanto dos apóstolos quanto da igreja em Jerusalém. Muito precioso. E me ocorreu aqui, existe investigação sobre o porquê de 7?
Então, isso é uma coisa que o artigo do Jair trata de maneira muito interessante. 7 nas Escrituras, às vezes, é um número que está ligado aos gentios. Isso é uma coisa bem interessante. Então, alguns acham que essa é a razão. É para já mostrar que o rumo para o qual a igreja vai caminhar em Atos é o rumo dos gentios. A igreja vai caminhar rumando para abençoar os gentios. Embora isso ainda não aconteça internamente no texto, são os judeus que falam grego, mas já está apontando para isso. Outros diriam que o número 7 é usado em outros momentos na história bíblica e que é por isso que eles escolhem 7 homens. Talvez uma referência a descanso, talvez. Me ocorreu aqui, eu fiquei curioso em pensar que talvez o diácono seria aquele que traria algum grau de alívio em meio a esse mundo repleto de males. É uma hipótese super interessante, não encontrei em lugar nenhum, então dá para escrever um artigo sobre isso. Legal. Mas eu quero te perguntar uma coisa prática agora, porque eu acho que os nossos ouvintes podem aproveitar muito disso. Além de provar que ali está a gênese do ofício diaconal e com isso defender que diaconato é um ofício, o que você poderia ajudar a gente a entender a função do diácono a partir desse texto de Atos e no decorrer do Novo Testamento? O que a gente aprende acerca do que o diácono faz? Veja, ótima pergunta, e ela é super importante porque existem poucos livros sobre diaconato. Infelizmente, poucos livros sobre diaconato. E entre os livros que existem, existe divergência. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás saiu um livro por uma boa editora brasileira sobre o ofício do diácono, que propõe que o diaconato é o auxílio do ofício do presbítero. Então, qualquer área que um oficial presbítero precisar de auxílio, ele vai empossar um oficial diácono e aquele oficial diácono vai atuar em qualquer área. Inclusive, para quem defende esse tipo de abordagem, não existe a ideia de um grupo diaconal, de uma junta diaconal, mas sim de diáconos específicos para funções específicas pelo tempo que durar aquela função. Okay. Acabou a função, acabou o ofício. E veja, isso é invenção da cabeça das pessoas? Não. Isso é porque a palavra diácono aparece muitas vezes em Paulo, e em Paulo, às vezes, ela tem essa ideia. Toda a questão é, quando é que a palavra está sendo usada de maneira específica e quando ela está sendo usada de maneira mais ampla, de maneira mais lata. Se você não crê que Atos 6 é o início do ofício diaconal, então não existe mais nada nas Escrituras ligando o diaconato à ação social, ao cuidado com os necessitados. Muito interessante. Então, de fato, é um texto fundante para concluir isso. Exatamente. Sem esse texto, se esse texto não é a gênese do ofício diaconal, então a gente não sabe o que é o ofício diaconal, porque não existe. É curioso isso. Em Timóteo, existe a descrição das características que alguém deveria ter para exercer o diaconato, sim, mas não existe a descrição da função. Em lugar nenhum da Bíblia existe. É verdade. Agora, era algo que existia, porque Filipenses é uma carta escrita aos presbíteros e diáconos em Filipos. Então, assim, eles estão lá. Exatamente. E eles são, de alguma maneira, servos colocados lado a lado com presbíteros. Não me parece, como um leitor da Bíblia, que Paulo estivesse escrevendo aos presbíteros e às suas ovelhas servas. Isso. Mas ele parece estar escrevendo a 2 grupos de líderes, de alguma maneira, de oficiais. Então, era sabido. Concordo. A gente tem, no seu conhecimento, a gente tem alguma informação na igreja primitiva ou no começo sobre funções diaconais? Isso é interessantíssimo, porque aí traz mais problema, menos solução e mais problema. Porque na história da igreja, o diaconato muitas vezes se tornou, eu vou falar de uma forma feia, tá? Mas é para ficar claro, parte do plano de carreira para se tornar um bispo, para se tornar um ministro, para se tornar um pastor. Então o diaconato era
era um dos degraus para que alguém viesse finalmente a conseguir exercer a função. Ainda é assim na Igreja Católica Apostólica Romana. É verdade, eu ia fazer essa observação. Exato. Então, é um ofício complicado de compreender. E, de novo, se você tirar Atos 6, é claro que a gente não vai manter essa posição por questões pragmáticas, mas sim por evidências textuais, por evidências da interpretação bíblica. Mas é interessante, se você tirar esse texto, fica muito difícil de saber o que é o diaconato. Excelente conclusão, e acho que para os nossos ouvintes ela é fundamental para se refletir. Alguma palavra final que você queira dar, encorajando o pessoal com respeito a esse assunto, a esse artigo? Eu acho interessante, Heber, que o diaconato muitas vezes não é valorizado. É o ofício patinho feio, né? Tanto pelos estudiosos, pouca gente escreve sobre o assunto, e às vezes pela própria igreja, né, que acha que o diácono é a pessoa que fica lá na porta e que fica cuidando dos carros. E não é assim. O diácono é um oficial, um representante do Senhor Jesus Cristo, um representante da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma autoridade muito importante sobre si, e isso fica claro quando ele é empossado, ordenado diácono, com imposição de mãos, ele recebe esse oficialato. Então, o diácono merece respeito. E o próprio diácono deve olhar para si mesmo e dizer: eu tenho sobre mim uma grande responsabilidade, uma responsabilidade que foi dos apóstolos de Jesus Cristo. E eu preciso exercer essa responsabilidade com muita seriedade, com muita alegria também, porque é um privilégio cuidar das pessoas. Então, eu preciso fazer isso com muita alegria e muita seriedade para a glória de Deus. Excelente. Professor João Paulo, muito obrigado pela entrevista. Uma alegria muito grande ter você explanando esse assunto, que é muito prático, muito importante para a vida da igreja. Muito obrigado. Queridos, esse foi mais um programa da Fides Reformata. Quero encorajar você a entrar lá no nosso site cpaj.mackenzie.br. Esse é o site do Andrew Jumper, da nossa escola. Lá você tem acesso a todos os artigos da Fides, não só esse, mas a outros artigos. Entre também no nosso canal do YouTube para você acompanhar outros programas já gravados da Fides Reformata, e assim nós esperamos contribuir para a sua formação teológica e de vida cristã. Até o próximo programa, se Deus quiser.